O modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, modo de sermos do acontecer, modo existencial de nós sermos, né, e fenomenológico, né, em específico, própria e especificamente, é o modo de sermos da cognição. A cognição é especificamente fenomenológica e existencial, né? A cognição enquanto compreensão e implicação, né? Enquanto conhecimento pré-reflexivo, né? Conhecimento que se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Na vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? As possibilidades, né, se desdobram enquanto vivência da ação. A ação é a vivência do desdobramento de possibilidades. A atualização é a vivência do desdobramento de possibilidades, né? E ao se desdobrarem intrinsecamente, as possibilidades se constituem como consciência. Essa é a cognição, efetivamente, né? Esse é efetivamente o aprender. O aprender se dá no desdobramento da ação, né? O aprender se dá como desdobramento de possibilidades, né? Possibilidades essas que, ao se desdobrarem como ação, se constituem como conhecimento, especificamente. Se constituem como cognição, especificamente, né? Mas não é o conhecimento reflexivo do modo acontecido de nós sermos, né? Não é o conhecimento do sujeito que é espectador de objetos e que se reflete sobre objetos, né? Não é o conhecimento teórico de um sujeito que contempla objetos, né? O conhecimento, a cognição efetivamente, que é a cognição fenomenológica e existencial, né? Se dá como vivência do ator, vivência da ação, que é vivência do desdobramento de possibilidades, que é moção, que é emoção e que é cognição. É um conhecimento que é pré-subjetivo e pré-objetivo. É pré-teórico e é pré-comportamental, porque é o conhecimento fenomenológico, que é o conhecer da ação. É o conhecer da vivência do ator, né? Enquanto a momentaneidade instantânea do desdobramento de possibilidades, do desdobramento da ação. Não é o conhecimento do sujeito espectador do objeto, mas é o conhecimento do ator inspectador. É o conhecimento do ator que vivencia a inspectação, né? Que não se dicotomiza, né? Numa polaridade sujeito e objeto, que é anterior à dicotomização entre sujeito e objeto, né? O conhecimento do sujeito que contempla objetos, que é o espectador de objetos, não é um conhecimento como devir, não é um conhecimento como ação. O conhecimento reflexivo é um conhecimento teórico, né? É um conhecimento repetitivo, é um conhecimento reflexivo. O conhecimento fenomenológico, o conhecer fenomenológico, a cognição fenomenológica é pré-reflexivo. É conhecimento, é conhecer enquanto vivência da ação, enquanto vivência do desdobramento de possibilidades que se dá pontualmente na momentaneidade instantânea da vivência fenomenológica, na momentaneidade instantânea da vivência da ação, né? Esse conhecer é que é o logos, é que é o sentido, né? O processo de desdobramento de possibilidades é o processo da constituição do sentido. O sentido que se dá como logos, né? E que é, em específico, o sentido ontológico, que é, em específico, o sentido fenomenológico, que é, em específico, o sentido dialógico, né? Que se dá como vivência da ação enquanto desdobramento de possibilidades que se constituem como cognição, que se constituem como conhecimento, né? A vivência fenomenológica é uma vivência de constituição cognitiva, na qual as possibilidades, ao se desdobrarem, se constituem como cognição, se constituem como conhecimento.
Isso funda uma epistemologia e uma ontologia, né, especificamente fenomenológicas, especificamente ontológicas, especificamente dialógicas, né? Quer dizer, a epistemologia, a ciência, o conhecimento, né, efetivamente se constitui como compreensão e implicação, como cognição que é compreensiva e implicativa, no modo pré-reflexivo de sermos, no modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, né? A ciência é explicativa, né? A ciência, enquanto perspectiva teórica de um sujeito que contempla objetos, né? É uma outra ciência. É uma ciência especificamente não implicativa, ou seja, é uma ciência explicativa. E é a ciência das coisas, e é a ciência do acontecido, né? A ciência, enquanto ciência do acontecer, é a cognição fenomenológica, que se dá como vivência do modo de sermos do acontecer, que se dá como vivência do modo de sermos da ação, que é fenomenológico existencial e que é, em específico, intrinsecamente cognitiva. Cognição. A vivência do momento fenomenológico existencial é especificamente, intrinsecamente cognitiva, mas não é cognição explicativa, não é cognição teórica, é cognição compreensiva e implicativa. Fenomenológico existencial, o devir do desdobramento de possibilidades. A consciência enquanto devir do desdobramento de possibilidades, que é o desdobramento da ação que se dá em específico no modo fenomenológico existencial de nós sermos, no modo de sermos da ação. Esta é a cognição em específico. A cognição que é ontológica, que é fenomenológico existencial e que é dialógica, e que é da ordem especificamente compreensiva e implicativa. A vivência fenomenológica é compreensiva e implicativa, ou seja, é cognição especificamente compreensiva e implicativa.